Bom dia. Ora bem, antes de começarmos, eu queria alertar os nossos amigos que nos têm acompanhado neste curso que tem havido alguns problemas a nível de internet e de computador e que não temos andado a transmitir, não porque não tínhamos vontade de o fazer, mas porque temos tido alguns problemas, e como sabem, as máquinas mandam, nós não podemos mandar nas máquinas e temos estado com dificuldades a transmitir o nosso curso. No entanto, recomeçamos hoje novamente com a aula 10 e que tem como tema a influência do meio. E assim, queridos amigos, que depois de todos os dissabores que passamos, vamos centrar-nos e pedir aos nossos amigos espirituais que se façam aqui presentes, para que possamos, com boa dicção e muito pausadamente, fazer o nosso trabalho, e que a ajuda deles é importante para nós. Por isso, sejam bem-vindos, amigos, e juntos de vós, nos tragam as vossas vibrações de muita paz, para que este trabalho se encontre em perfeitas condições de audição para todos nós. Muito e muito obrigado, amigos. Bom dia mais uma vez a todos vocês. Vamos então começar o tema. O tema hoje relaciona-se com a influência do meio. E como nós estamos a falar em manifestações, é desse conceito que nós vamos falar. Começamos por uma questão: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? E a resposta dos irmãos é esta: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. E assim vamos começar, queridos amigos. As comunicações espelham sempre as ideias presentes. Ora, vamos ver, os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Quer dizer, quando uma reunião já levar mau caminho e maus pensamentos, eles procuram sempre retornadas à presença de bons pensamentos. Porque os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Portanto, não tem interesse para eles ir a reuniões onde não podem fazer nada. Como assim, nos meios pouco instruídos, mas onde há necessidade de boa mente, vamos ainda que só encontremos instrumentos medíocres. Mesmo que encontrem instrumentos medíocres, eles vão na mesma para ajudar. Não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia, onde toda a gente julga que sabe tudo, toda a gente é superior, e esses aspectos vão tais meios. É necessário que se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse papel é dos espíritos zombateiros e batedores. Convém que aqueles que orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos mais menos instruídos e menos adiantados. Quer dizer, numa reunião onde toda a gente será importante, sábia, doutores, eles não vão a essas reuniões, mandam por sua vez espíritos zombateiros e batedores para fazer sentir a ignorância deles perante o mundo espiritual. Para que se entenda, e reforçando isto que o Altino estive aqui a dizer-nos, e muito bem, esta relação de espíritos zombateiros e batedores na interferência dos trabalhos espirituais que se fazem nas reuniões mediúnicas tem muito a ver também com a postura que cada um dos elementos que ali está presente na própria reunião está a ter. Portanto, é preciso ter em conta isso também. Continuando, outra questão: aos espíritos inferiores é interditado o acesso às reuniões sérias? Claro que não. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos estão dados. Ora bem, isto tem algo que é preciso esclarecer aqui. Claro que nas reuniões sérias, e quando nós estamos a fazer um trabalho, por exemplo, de doutrinação,
numa reunião onde estamos a fazer um trabalho de doutrinação, os espíritos não são escolhidos por serem bons ou maus. Os espíritos são recepcionados pelos médiuns para serem ajudados, consolados, orientados, esclarecidos e, no fundo, não importa muito o grau evolutivo que ele possa ter. Importa é sim que ele esteja acessível a estar receptivo à mensagem que vai ser partilhada com o doutrinador e com a comunicação que ele partilha através da médium. Isto é muito importante perceber isto, porque senão então não havia necessidade de fazer reuniões mediúnicas para ajudar os espíritos. Exato. Então é assim, partindo desse princípio, se punhamos uma reunião de homens levianos e consequentes, ocupados com seus prazeres, quais serão os espíritos preferencialmente que os cercarão? Quem é que se aproxima de uma reunião dessas? Pois com certeza não serão, de certo, os espíritos superiores. Do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Quer dizer, um lugar onde a reunião se trata de coisas simples e banais, não são os espíritos superiores, ou os nossos sábios e filósofos que iriam passar o seu lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades e seus defeitos, feita a abstração completa de toda a ideia de evocação. Admitamos agora que tais homens têm a possibilidade de se comunicarem com os seres do mundo invisível, por meio do intérprete, isto é, por um médium. Quais são os que lhes responderão ao chamado? Quais são as entidades que vão responder? Evidentemente, os que os estão rodeando de muito de perto, a respeito de uma ocasião de se comunicar, quer dizer, nunca é um chamamento perfeito, nem sério, é simplesmente os que estão mais perto do médio, sempre à espreita de uma ocasião para se intrometerem, se comunicarem e dizerem coisas que não têm sentido. Se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, este poderá vir e até preferir algumas palavras poderosas, como um bom amigo que acorda ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros com o campo livre. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito médium, como num espelho. É que com os assistentes estão espíritos que lhes são simpáticos, ou seja, por afinidade, para o bem, tanto para o mal, e que abundam nos seus modos de ver. Provam o facto de que se tiverdes a força de atrair outros espíritos que não vos cercam, que não aqueles que vos cercam, não é? O mesmo médium usará a linguagem absolutamente diversa e dará coisas muito distanciadas das vossas ideias e das vossas convicções. Isto, em resumo, quer dizer, as condições dos meios serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Quer isto dizer que quanto mais a intuição, a intenção, a vontade, o querer daqueles que estão presentes na reunião, com seriedade, com responsabilidade, com sentido de disciplina, melhor e mais fiável se torna a própria reunião, mais com um acréscimo maior primeiro de equilíbrio, de harmonização e ao mesmo tempo de recepção das mensagens. Quero dizer que é muito importante o que o nosso amigo Vitor disse, precisa de seriedade, honestidade e frequência de sentimentos para que tudo corra bem. Então é preciso, portanto, que os médiuns somente frequentem sessões onde encontrem ambientes verdadeiramente espiritualizados. Quer dizer, onde imperem as forças boas e onde as más
quando se apresentarem, possam ser dominadas. Até costuma haver à entrada da reunião Continua. em que as forças boas e más, quando se apresentarem, possam ser dominadas. E até há reuniões onde à entrada existem espíritos protetores para não deixar entrar precisamente aqueles que são maus, que têm más intenções para serem dominados. As sessões desta natureza só podem existir onde haja, reparem bem, onde haja, da parte dos seus dirigentes, um elevado objetivo a atingir, que se põe de fora. Isso sairá mesmo. Não pode haver personalismo da influência de interesses materiais, onde os dirigentes sejam integrados na realização de um programa elaborado e executado com entidades espirituais da hierarquia elevada, quando todos são ligados espiritualmente a entidades boas. Porque sem a espiritualidade não se consegue isso. Sem o Evangelho não se consegue espiritualidade. E sem propósito firme e perseverante da reforma moral não se realiza o Evangelho. Quer dizer, tem que haver uma grande mudança interior, uma reforma moral muito grande de cada entidade encarnada que está na reunião, para que todo o trabalho possa ser feito em sintonia espiritual, com o mundo espiritual preparado para ajudar, e não de qualquer maneira. Dando continuidade a este processo, agora vamos falar também da superação de obstáculos naturais que nos aparecem no dia a dia, quando da preparação de reuniões e da estabilidade e da harmonização que é necessária. Portanto, precisa, por outro lado, o médium criar um ambiente doméstico favorável, pacífico, fugindo às discussões estéreis e desentendimentos, e sofrer as contrariedades inevitáveis com paciência e tolerância evangélicas, como o pai, como o irmão ou como o filho, mas sobretudo o esposo deve viver em seu lar como um exemplo vivo de pacificação, de acomodação, de conselho e de boa vontade. Não se esqueça que em sua qualidade de médium, de prova, ainda não desenvolvido, ou melhor, educado, representa sempre uma porta aberta a influências perniciosas de caráter inferior, por seu intermédio, e comumente atingem os indivíduos com quem se convive. E quanto à sua vida social, deve exercer os seus deveres com rigor e honestidade, guardando-se, porém, de se deixar contaminar pelas influências malévolas naturais dos meios em que se põe em contacto indivíduos de toda a espécie, sem homogeneidade de pensamentos, crenças, educação e sentimentos. Quer isto dizer que o nosso lar é um ponto vital para o equilíbrio dos nossos trabalhos também, porque nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós temos de valor moral, de crescimento e de conhecimento espiritual, e sabendo nós que sofremos influência espiritual durante 24 horas do dia, é muito importante estarmos sempre atentos, vigilantes e disciplinados para que durante o dia possamos ultrapassar alguns dos ditames que vamos ver agora a seguir e que são importantes ter um entendimento dessa situação. Na série de obstáculos, por exemplo, que em muitas ocasiões aparecem inteligentemente determinados a entravarem o passo, repontam os mais imprevistos contratempos, à frente do servidor da desobsessão. Portanto, todos aqueles que têm trabalhos nestes dias, geralmente aparecem sempre os contratempos. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma criança cai e começa a chorar, desaparece as chaves de uma porta, um recado chega de imprevisto, suscitando preocupações, alguém chama para solicitar um favor, um certo familiar queixa-se de dores súbitas, há um colapso nervoso ao conduzir o carro, dificuldades de trânsito, enfim, uma série de situações que geralmente acontecem nestes dias de trabalhos, que são, no fundo, meios de tentar impedir que nós possamos executá-lo e, ao mesmo tempo, também de nos testar a paciência de forma a que nós possamos ir ao encontro de
a essas situações e a ver se nós desistimos ou não. O colaborador do serviço de socorro aos encarnados sofredores não pode hesitar. Providencie de imediato as soluções razoáveis para que esses meninos, esses pequenos problemas, sigam ao encontro das obrigações espirituais que o aguardam, lembrando-se sempre que mesmo as festas de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário ou jubilos por determinados eventos domésticos, não devem ser categorizados à conta de obstrução. Portanto, é lógico que nós somos humanos, ou seja, somos espíritos num corpo. É lógico que nós, mesmo tendo mediunidade, não vamos deixar de viver. É lógico, por ser médios, que temos uma vida normal. E é assim que devemos tê-la, ter uma vida normal. E também é importante que, e faz parte da solicitação do equilíbrio do próprio médium, que nós tenhamos uma vivência equilibrada com todos aqueles com quem coadunamos na nossa família, porque é nela que nós recebemos a maior parte dos ensinamentos, é nela que nós providenciamos muitas das situações da nossa vida e é nela que nós colocamos muitas das vezes o nosso trabalho espiritual em prol da ajuda e do entendimento do que é a família em si. E daí a importância de dar a entendimento, por exemplo, a alguém que torna por incapacidade a presença num trabalho, porque há um aniversário de um familiar, há um familiar que está doente. É lógico que nós temos que dar essa preferência, porque nós somos seres viventes num corpo e que precisamos também de ter esse equilíbrio no lar para não desmoronar o trabalho de compromisso que temos com as famílias. Quer dizer, a família é o suporte de uma pessoa, do médium, para fazer um trabalho sério e adequado no centro espírita. É muito importante, portanto, esta ideia da família que o Vítor falou, com muito bem, porque é nela que reside todo o apoio moral que precisamos de ter. E agora vamos passar a um capítulo que é a homogeneidade de pensamentos. Quer dizer, pensamentos a pensar da mesma maneira. Ou seja, o capítulo mandato mediúnico, repare bem, o capítulo mandato mediúnico dá-nos margem para verificarmos a extensão do auxílio dispensado ao médium investido de tal encargo. Reparem bem, mesmo nos ambientes heterogéneos, onde os pensamentos inadequados poderiam influenciá-lo, levando equipes a proteção faz sentir de modo eficiente e sumamente confortadora. Além do seu equilíbrio e da autodefesa, decorrente das virtudes que exornam a sua pessoa, tais como as referidas anteriormente e consideradas essenciais ao mandato mediúnico, trabalha o médium dentro de uma faixa magnética que o liga ao responsável da obra que está incumbido, segundo verificamos nas palavras a seguir transcritas. Numa passagem espiritual é assim: entre Dona Ambrosina e Gabriela destacava-se agora uma extensa faixa elástica de luz azulínea. E amigos espirituais, prestes na solidariedade, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira para lhe influenciarem os centros cortiçais, atendendo, quando possível, aos problemas ali expostos. Essa faixa de luz, partindo do irmão Gabriele e envolvendo inteiramente a médium, tem a finalidade de defendê-la contra a avalanche de formas, pensamentos dos encarnados e dos desencarnados menos esclarecidos, os quais, em sua generalidade, carregam aflitivos problemas e dolorosas inquietudes. Nenhuma interferência ao receituário, graças a essa barreira magnética, que a sua condição de médium no exercício de mandato e a magnitude da tarefa justificam essa ação plenamente. Ao que tem mais lhe será dado, afirma o Mestre Divino. Os pensamentos de má vontade, de vingança e de revolta, bem assim os de curiosidade, que são muito importantes, os de curiosidade, saber o que se vai passar, que são às vezes mais perturbadores,
não conseguem perturbar a tarefa do médium, que, no espírito de sacrifício e no devotamento ao bem, se edificou em definitivo. Bondade, discrição, discernimento, perseverança, sacrifício e mudança na contabilidade da proteção e ajuda. Não podemos entender serviço mediúnico sem noção da responsabilidade individual. Tem que haver uma responsabilidade individual para fazer esse serviço. É inconcebível que se promova o intercâmbio com a espiritualidade sem que haja da parte de cada um e o cuidado de todos em conjunto. Cada nota de respeito e veneração que faz servir espiritualmente ajoelhados às tarefas mediúnicas. Os amigos espirituais consagram tanto respeito ao setor mediúnico que o assistente ao exercício para certas reuniões teve as seguintes palavras de maneira expressiva e singular, traduzem a forma de comunicar o serviço. Vamos agora para o salão dos ensinamentos públicos. Reparem bem a importância que o mundo espiritual dá ao serviço que os encarnados fazem de apoio mediúnico. É muito importante e temos que ter realmente a responsabilidade, não nos deixarmos levar pelo egoísmo, pela vaidade, tudo aquilo que vai fazer com que o nosso serviço nos seja ligado. E a sintonia espiritual entre os encarnados é muito importante mesmo. Tão importante é que quando nós estamos a falar aqui dos trabalhos nas reuniões públicas, nos trabalhos de reuniões de trabalho mediúnico, temos que ter em conta que nunca estamos só nós. Nós temos o apoio espiritual, as próprias reuniões são preparadas a nível espiritualmente, o apoio constante dos guias de trabalho estão lá sempre presentes. E nada se faz ao acaso. Tudo tem uma sequência de trabalho e uma sequência de tal forma equilibrada que todos os processos estão preparados para que o trabalho decorra da melhor forma. E uma coisa importante também que eu queria acrescentar: as pessoas reúnem-se numa sala, precisamente para um trabalho desse, à volta de uma mesa, mas têm que estar todos sintonizados no mesmo pensamento e no mesmo sentido. Não pode estar um a pensar uma coisa e outro noutra. Isso deixa de haver sintonia logo. Portanto, repare, só nessas pequenas coisas se vê por vezes a falta de sintonia que existe entre o grupo mediúnico. Tem que se excluir dessas reuniões precisamente essa falta de sintonia. Estar todos unidos no mesmo ambiente. Daí, como nós vimos neste espaço anterior que o Altino esteve aqui a explicar, que o organizador, o orientador espiritual, colocou a mão sobre a médium de forma a protegê-la das projeções de pensamento de outros irmãos que ali estavam, para que ela pudesse estar a um nível receptivo e não tivesse interferências de outros pensamentos. Daí a importância, como agora também disse o Altino, de haver uma sintonia de pensamento com o mesmo sentido, com a mesma vontade, com o mesmo querer e todos direcionados para a responsabilidade do trabalho que se está a executar. Continuando, todavia, o núcleo que buscamos, portanto, a sala de sessões mediúnicas, jaz em reduto íntimo, assim, o coração dentro do corpo. Ou seja, quer isto dizer que, além do espaço físico, onde nós estamos numa reunião mediúnica, também há o espaço interior, que é o do coração, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos, que fazem parte da mesma preparação do trabalho que vamos executar. E referindo-se à preparação dos encarnados, antes do início dos trabalhos, é importante dizer que, ou então, digamos, não preparo fazer isto. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevados bases morais. Agora, não se justifica realmente que antes das reuniões se demorem os encarnados em conversações inteiramente estranhas às suas finalidades. Quer isto dizer o que é? Quando nós entramos à porta do centro, devemos deixar tudo que seja diálogos do dia a dia lá fora e passamos a estar concentrados naquilo que vamos fazer.
começando logo por criar uma mentalização de coisas boas, de forma a que nós estejamos receptivos ao trabalho que vamos executar e executá-lo com fiabilidade. Portanto, deixem as coisas fúteis lá fora. Não se justifica uma conversa inadequada e o ambiente impregnado de fumo numa ostensiva desatenção e respeitáveis entidades e num desapreço aos irmãos sofredores trazidos ao centro, a fim de que, em ambiente purificado, sejam superiormente atendidos. Aqui é lógico, e nós pensamos que não estamos num Umbanda, estamos a falar de um espiritismo com um conceito de princípio de Allan Kardec, e claro que ninguém, mas ninguém mesmo, seria tremendamente ridículo que alguém fumasse dentro de um centro espírita. Seria tremendamente ridículo. Ou seja, não tinha nada de espírita. É muito importante entender isto. Uma coisa é uma reunião de Umbanda ou Candomblé, outra coisa é uma reunião espírita com princípios de Allan Kardec. Claro que uma das coisas mais importantes é respeitar os irmãos que estão ali preparados para serem atendidos, para serem ajudados, orientados e esclarecidos, e temos que manter esse maior respeito sobre eles. Há grupos em que os encarnados se comprazem, inclusive em palestras desaconselháveis que estimulam paixões, tais como política, negócios, alusões, a companheiros ausentes numa prova indiscutível de que não colaboram para que os recintos reservados às tarefas espirituais adquiram a feição de templos eliminados. Isto tem a ver com o que é? Nós não podemos estar a misturar o trabalho espiritual com o trabalho de orçamento, com o trabalho da vida dos outros, digamos, com situações que nada têm a ver com o foro espiritual e que não estão adequados à espiritualidade e ao trabalho espiritual que está a ser executado. Portanto, salienta-se aqui o sentimento de responsabilidade dos companheiros do grupo, que tenham que estar sempre constantemente com disciplina, com respeito, com uma orientação para o amor, para a tolerância, para a paciência, para que possam estar equilibrados e disciplinados dentro dos trabalhos que vão executar. E mais para dizer, que eu queria acrescentar apenas isto. Entrar numa reunião dessas é quase como entrar num centro de operações, em que o médico e os médicos são anestesistas e enfermeiros estão preparados para fazer um trabalho sério e estão sintonizados nessa situação. Portanto, nada de negativo tem que ser feito dentro do centro. E para isso, reparem bem, o amigo espiritual esclarecido, chamado Aulus, esclarece. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem uma atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes? E por este motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo, que lhes é invisível, as sementes do melhor que possuem. Quer dizer, os espíritos bons vêm trazer as melhores coisas, os melhores conselhos e as melhores energias para aqueles que se preparam a fazer um trabalho sério e honesto. Por isso, tendo Jesus Cristo afirmado que estaria sempre onde 2 ou 3 pessoas se reunissem em meu nome, eu estaria sempre, e estamos convictos de que o trabalho a se realizar sob a inspiração do amor, num palacete ou num casebre, ou no meio de um campo, numa montanha, a sua presença será sempre, se fará por meio de iluminados mensageiros. Quer dizer, se o trabalho é sério, honesto e responsável, Jesus estará sempre presente para ajudar através dos seus mensageiros. Ora bem, estamos a terminar e eu não quero deixar de dar aqui um reforço conclusivo desta situação em que estivemos aqui a falar, do meio do espaço e do meio, quer a nível de sentimentos, pensamentos e de orientação, que se deve ter para uma reunião de foro espiritual, de foro de trabalho. Uma coisa que é importante alertar aqui: nunca tentem fazer isto sozinhos em casa.
Isso, Vitor, exatamente era o que estava a pensar. Nunca se deve fazer sozinhos em casa. Estava Eh, precisamente a pensar nisso. É completamente negativo. Porque não só é negativo, como pode interferir no próprio ambiente do lar, com os Exato, vizinhos, com exato. toda a gente que está à nossa volta, porque é uma situação que não é nada benéfica, porque estamos a mexer com energia, estamos a mexer com irmãos que estão do outro lado e mesmo daqui. E então é preciso muito cuidado, muita responsabilidade, e isto tem um contexto de alerta. Evitem fazer estas reuniões em casa. É porque às vezes, em lugar de aparecer um espírito bom para ajudar, aparecem zombateiros, usurpadores, que fazem tudo ao contrário. E eles pensam que têm um bom espírito e não têm nada. Estão apenas a ser enganados. Outra coisa que eu queria alertar aqui, que é muito importante, até dando um bocadinho de reforço ao que o Altino disse agora, há médiums que por vezes perdem um bocadinho e em casa tentam saber algumas coisas dos irmãos que as guiam, como médiums e no trabalho que fazem no dia a dia. E é preciso um cuidado enorme quando se está a fazer isso. Portanto, devem evitar isso. Coadunar com ele, sim senhora, tentar estudar, tentar perceber cada vez mais a doutrina, orientar-se cada vez mais de forma a saber os preceitos daquilo que tem que ser feito para que a sua moral cresça e, ao mesmo tempo, todo o fluido benéfico à sua volta também possa crescer, assim como então, dando a oportunidade ao irmão que a guia também crescer com ela. É muito importante ter esse cuidado de ver como é que se faz essas coisas, porque há uma tendência enorme de médicos tentarem em casa fazer o trabalho que não devem fazer. Portanto, muita atenção a isso. Espero que tenham entendido. Peço perdão por alguma falhazita que possa ter havido, mas como sabem, isto é um trabalho importante, mas tem uma incidência que é a de estarmos nas nossas casas, temos as nossas fragilidades, as máquinas terem interferência no trabalho que fazemos e também há coisas que por vezes acontecem que nós não queremos, mas pronto. Daí insistir que este trabalho que nós estamos a fazer os dois, quer eu, quer aqui o nosso companheiro Altino, o fazemos com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de poder partilhar o conhecimento. Sempre que tenham dúvidas, enviem através do Facebook e também através do YouTube, que é onde nós colocamos os nossos vídeos, e mesmo pelo Google+. Nós temos um mail e podem enviar um mail para nós questionando sobre o que vocês quiserem e nós tentaremos responder sobre as vossas dúvidas, o que haja de necessidade. Então agora, para terminarmos o nosso trabalho de hoje, dizendo desde já que passa a ser às quartas-feiras a esta hora, se não houver inconvenientes, não é? Porque há sempre inconvenientes que possam aparecer e que mas nós alertaremos sobre isso. Vamos então terminar, começando por agradecer a generosidade do irmão Altino de estar presente em equipe comigo neste trabalho, agradecer ao Pai, a Jesus, aos irmãos que nos guiam, a orientação, a ajuda que nos dão e a força e a coragem que nos dão para continuarmos a fazer este trabalho e, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade de termos tido voz para poder transmitir a mensagem que muitas das vezes as máquinas não permitem ter. Gratos estamos por este momento e que a luz do amor, da paz e da harmonia entre em todos os lares e ajude todos aqueles que dela precisem. Muita paz e bom dia. Bom dia, muita paz a todos.